Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre vocês aqui essa manhã. Louvado seja Deus por tudo. Abra sua Bíblia no livro de Cânticos, ou Cantares, capítulo de número 5. Cantares, capítulo de número 5. Vou esperar você achar. Você pode abrir Cantares capítulo 5 e deixa aí. Encontrou? Quem escreveu o livro de Cantares, irmãos? Salomão. Salomão, durante algum tempo, foi um homem de Deus. Na verdade, Salomão foi um homem de Deus. Salomão desenvolveu uma capacidade intelectual incrível ao pedir sabedoria a Deus. Desenvolveu a capacidade de observar a natureza. Cada livro que ele lia, a sua mente expandia. Então ele desenvolveu a sua sabedoria através da sua observação. As demandas que eram trazidas para ele davam a ele também subsídio para que ele pudesse dar bons conselhos. A sabedoria de Salomão não foi como um download. Deus me dá sabedoria e a coisa desceu. Mas foi fruto de um longo relacionamento que até então ele tinha com Deus. Qual foi o problema de Salomão? Mulheres. E não foram poucas. Foram 1000. Se ele se deitasse com uma de suas mulheres a cada dia, era 3 anos para completar o rodízio. Eu fico pensando comigo, uma já dá um trabalho danado. Imagina 1000. O livro de Cantares fala basicamente de sexualidade. Tem algum problema de falar sobre isso? Não. Na geografia de Deus, não. E qual é a geografia de Deus? Namoro cristão, casamento. Está tudo certo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Salomão teve 1000 mulheres. Mas teve uma que mexeu com o coração dele. Ele chama ela de Sulamita. E ela mexeu com o coração dele de forma tal que no capítulo 1 de Cantares, no verso 9, ele diz para ela assim: amada minha, eu te comparo às éguas dos carros de Faraó. Impossível fazer uma declaração como essa a Patrícia. Seria um problema eterno na minha vida. Mas Salomão amou uma mulher. Então eu quero fazer um exercício com você. Eu preciso da sua ajuda. O livro de Cantares é um diálogo entre Salomão e a Sulamita. E eu quero fazer um exercício com você agora. O texto que nós vamos ler não é alegórico. É apenas uma homilia, uma homilética para aplicação. Então, todas as vezes que Salomão falar, vai ser Deus. E todas as vezes que a Sulamita falar, vai ser a igreja. Combinado? Salomão falou, Deus. Sulamita falou, é a igreja. Então eu quero ler com você a partir do verso de número 2 do capítulo de número 5 de Cantares. E eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 5, verso 2. Vamos lá? Eu dormia,
mas o meu coração velava. Ponto e vírgula. Agora olha para cá. Você já dormiu preocupado com alguma coisa? Com certeza. Já dormiu preocupado com a família? O marido, o esposo, o filho, com as finanças, o trabalho? E na verdade, quando nós vamos dormir preocupados, a gente não dorme. A gente sonha, tem pesadelo, acorda de noite, passa a noite toda pensando. Na verdade, esse aqui é o desejo de uma esposa. Lembrando que a esposa, a sulamita, é quem? É a igreja. Por algum motivo, Salomão está fora do palácio. E o desejo dessa esposa, dessa igreja, é de rever o seu esposo, a ponto de ela tentar dormir, mas não conseguir. O coração aqui da igreja está preocupado, está angustiado. A igreja nela, pela presença do seu marido, do seu noivo, a ponto de ela não conseguir descansar. E esse aqui, meus irmãos, deveria ser o desejo da igreja do Senhor. Deveria ser rever o seu noivo quanto antes. Mas você vai ver ao longo do texto que nós vamos ler que isso aqui é tudo falsidade. Na verdade, o que nós queremos é continuar com a nossa cabeça enfiada na geografia desse mundo. Todos aqui conhecem a palavra de Deus, nós somos uma igreja bíblica. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2, 3 e 4. No capítulo 1, Jesus é assunto aos céus e promete a vinda do Espírito Santo. Você lembra? No capítulo 2, houve o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3, Paulo prega como nunca. E no capítulo 4, você sabe o que a igreja está fazendo? A Bíblia diz que todos vendiam tudo o que possuíam, depositavam aos pés dos apóstolos, e Deus ia acrescentando aqueles que iam se convertendo. É isso ou não é? Mas por que eles fizeram isso? Eles aguardavam a volta de Jesus para aqueles dias. E por causa disso a igreja empobreceu. A igreja sofreu, porque eles vendiam tudo o que possuíam, acreditando que Jesus voltaria naqueles dias. Pergunta retórica, irmãos, não precisa responder. Nós acordamos todos os dias, como se Jesus fosse voltar hoje. O desejo dessa esposa, o desejo da igreja, deveria ser que Jesus voltasse hoje, voltasse nesse momento. Deveríamos viver, irmãos, como se Jesus fosse voltar de fato agora. A igreja sofreu por isso. A igreja tenta descansar. A igreja tenta ter um momento de sossego. Mas por conta desse ardente desejo por ver a volta do seu esposo, ela está sofrendo. E sofre de verdade. A igreja está dormindo, mas não consegue descansar. A esposa tenta descansar de alguma forma, mas ela é nela pela presença do seu esposo. Continua lendo comigo. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ponto e vírgula, que significa continue falando. Eis a voz do meu amado que está o quê? Batendo. O que significa isso, irmão? Todos aqui já participaram do Pacto de Esperança? Tem alguém que nunca participou? Eu vou aconselhar você a participar. No último Impacto de Esperança, no penúltimo Impacto de Esperança,
Eu saí de casa, eu com a minha esposa, minhas filhas, perto, lá no meu bairro, com um livro na mão. Nós avistamos um senhor bem arrumado no ponto de ônibus. Entregamos o livro para ele e disse: olha, isso aqui é para o senhor ler durante a sua viagem. Ele perguntou: é sobre religião? Eu falei: não, é sobre Jesus. Ele pegou o livro, virou a capa, virou para lá, virou para cá, olhou para mim e jogou no chão. Não vou dizer para você o que eu pensei, que é pecado. Eu peguei o livro, olhei para a cara dele e disse: Deus te abençoe. E nesse momento e em outros também eu tive uma certeza: nenhum daqueles que se perderem, nenhum, vão poder dizer: Jesus nunca bateu a porta do meu coração. Eu nunca tive uma oportunidade de ouvir Jesus. A noiva está angustiada, a esposa, por ver a volta do seu esposo. De repente o esposo vem e bate. De repente ele vem e diz: eis a voz do meu amado que está batendo. Ela está dizendo: o meu amado está batendo a minha porta. Eu me lembro que há um tempo atrás eu recebi uma ligação pela madrugada. Era uma família muito angustiada. O pai estava internado, o nome dele é Sr. Jorge. Sr. Jorge, na época, com 68 anos. O filho angustiado, dizendo assim: irmão, por favor, vem aqui no hospital, Santa Casa, que o pai vai morrer. E nós não sabemos o que fazer. Eu me lembro que eu saí ainda meio de pijama. A Patrícia com o cabelo tudo arrupiado atrás de mim. E quando nós chegamos lá, os filhos estavam discutindo na porta, ali na recepção. A discussão era porque alguém esqueceu de pagar o Campo Santo. Como eu já conhecia o povo lá, já me chamavam pelo nome, eu disse: eu preciso subir na UTI, não pode entrar qualquer pessoa, é só família. Permitiram que eu subisse. E eu lembro que eu subi, a enfermeira me acompanhou. E quando eu entrei na UTI, o Sr. Jorge com acesso, fraquinho, ele me viu, eu não falei nada. Não falei nada. Ele me viu, ele levantou, saiu andando, eu falei: não, fica aí. A enfermeira dizendo: não levanta. Ele levantou, se colocou de joelhos na UTI, aqui da Santa Casa. Levantou as duas mãos para cima. E ele disse: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu não disse nada, nada. Quando a enfermeira viu aquela cena, ela disse: olha, você não pode ficar aqui. Eu falei: tudo bem, eu só vim aqui ver ele. Eu só vim aqui, eu sou representante da família, eu quero orar com ele somente. E fiz uma oração de 20 segundos. Eu falei: Sr. Jorge, senta aqui, vamos orar. E orei com ele rápido ali. Lembra que eu falei que na época ele tinha quantos anos? E que ele ia morrer, né? O Sr. Jorge não morreu. Já faz 20 anos. Ele está com 82 anos hoje. O Sr. Jorge, ele sobreviveu a uma bactéria no intestino. Ele provou 3 tipos de antibiótico. Ficou 49 dias na UTI. E hoje, se você for lá no Nova Esperança, eu te levo na casa dele. Ele é um dos maiores evangelistas que eu conheço. Ele não perde a oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Jesus, irmãos, ele sempre está batendo a porta do nosso coração e sempre nos dando uma nova oportunidade. E eu sei que existem pessoas aqui essa manhã que talvez perderam as esperanças em relação a isso. Eu sei que nós vivemos em um mundo e em uma religião também legalista. Quando eu falo em religião, não estou falando de adventismo, estou falando de forma geral. Eu sei que nós sofremos
uns com os outros. Se olhar para o lado aí, você vai ver que esse irmão é bem esquisito às vezes. Eu sei que por vezes a igreja tem sofrido por uma questão chamada porta dos fundos. Nós batizamos 10 e saem por aqui quantos? 8. Nós estamos sofrendo por causa disso? Sim, estamos sofrendo. Mas Deus e Jesus sempre vai bater a porta do seu e do meu coração para nos dar uma nova oportunidade. A noiva deseja a presença do esposo, aí o esposo vem e bate a porta. É uma nova oportunidade. Só que continua a leitura comigo. Eu vou ler do começo de novo, para você ficar bravo comigo. Eis, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Olha o verso de número, ainda verso 2 ainda continua. E olha o que o esposo vai falar. Quem vai falar? Deus. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos da gota da noite. É um apelo. Abre. Eu quero entrar. Eu quero fazer morada na sua vida. Os irmãos se lembram do João aqui? Quem estava aqui esse dia? Pois é. O João colocou na cabeça dele que quer ser pastor. E eu apertei o João de todo lado. Falei, João, pensa bem o que você está fazendo, rapaz. Não, mas... João, esse trem aí, rapaz, isso dá trabalho. Isso é para o resto da vida, não é uma aventura. Eu quero, falei, João. E ele esteve aqui semanas antes de ir comportar, não é isso? O João foi. E está tudo bem. Quem vai falar aqui agora é o pai, não é o assim diz o Senhor. E a mãe também vai concordar comigo. Vai, né? O João foi comportar. Um dia, 2, 3, uma semana. Não vendendo nada. Aí um dia a mãe dele recebe uma mensagem no celular. Porque filho gosta de fazer isso. Mãe, estou na delegacia, mas está tudo bem. Qual foi o problema? Um crente, um cristão de outra denominação, e hoje a gente gosta de usar isso, né? É outra, é tanta. E a gente também é de outra também. Tirou a foto do João com a mochila nas costas, andando na rua, e postou no grupo do bairro, dizendo, não abram a porta para essa pessoa aqui, porque ela está entrando nas casas para roubar. Ele entrou em uma rua, logo de manhã, às 9 da manhã, era a segunda rua que ele estava indo. E já estava um mês, já estava uma semana sem vender nada. Ele entrou, encontrou com o senhor abordou ele, dizendo, o que você está fazendo aqui? Ele questionou a pessoa, dizendo, por que você está me perguntando isso? O senhor por acaso é polícia? Ele disse, sou, aposentado, mas sou. Resultado disso, todo mundo para a delegacia. E o João é muito emotivo e sanguíneo, parecendo com alguém que eu conheço. Comigo. Né? E chorou muito, colocou os livros no chão, falou o que estava fazendo ali. E quando eu recebi a notícia, o Cláudio ligou para ele e disse, eu estou indo te buscar agora. Você está na divisa de um país, em Foz do Iguaçu, num lugar extremamente perigoso. Ele foi aconselhado a não ir para lá. As pessoas, ele disseram, menino, eu sei que você, depois da história, eu sei que você não está fazendo nada de mal, mas vai embora daqui, aqui é perigoso. As pessoas cismam com você e você vai arrumar um problema. Chegou de noite, eu liguei para ele, falei, filho, quero falar com você.
Eu vou te buscar amanhã. E vou quebrar o pau com todo mundo aí, pronto. Ele escutou eu falar, escutou eu falar, escutou eu falar. E disse assim: pai, o senhor orou antes de me falar o que o senhor está falando? Eu disse: não. Ele disse assim: pois eu orei. E antes de o senhor falar qualquer coisa para mim, o Espírito Santo fez um apelo ao meu coração. Não para. Não para. Não para. Conversamos isso, era uma terça-feira à noite. Ele saiu na quarta de manhã. Entrou na casa de uma família que está afastada da igreja há 20 anos. Alguém aqui já ficou afastado da igreja há algum tempo? Por favor, não precisa ficar, não precisa levantar a mão, mas você sabe como dói. Dói porque falta carinho, não falta? Não falta, irmãos? Não falta a visita daqueles irmãos que sempre... Falta. Eu conheço o meu eleitorado, falta. Dói porque nós sentimos a vontade de estar aqui de novo, machuca. 20 anos afastado da igreja, sabe por quê? Porque em algum momento dessa família, já foram 20 anos, a moça engravidou antes de casar. E a igreja removeu ela daquele jeito que você imagina. E nunca mais ninguém deu abraço, ninguém foi lá visitar, nunca mais. É o que ela disse. Quando João se apresentou como adventista e ela entendeu, ela falou assim, espera o meu marido chegar. Isso era 2 horas da tarde, o marido ia chegar às 6. Ele ficou lá o dia inteiro com a esposa e os 2 filhos pequenos. E o marido chegou. Eu vou encurtar a história. O João fez um culto com ele, saiu de lá quase 8 horas da noite. E ele disse assim: pai, eu pedi perdão em nome da igreja para eles. É por isso que eu disse para o Senhor que Deus me disse: continua. Porque Deus quer fazer um apelo, irmãos, para todos nós. Talvez você está aqui hoje, e eu sei que às vezes a gente anda desanimado, a fé parece uma coisa, às vezes, tão distante. A impressão que nós temos às vezes, eu não sei se isso acontece com você, eu vou falar de mim. A gente vem à igreja, abraça todo mundo, a gente louva a Deus, ouve a palavra, e a impressão que eu tenho às vezes é que eu volto para casa do mesmo jeito que eu vim. Nós precisamos de uma porção dobrada do Espírito Santo, irmãos. E não pode ser apenas verborragia, não pode ser apenas formalidade. Quando Salomão está conversando com a sua amada esposa, que é a igreja, Deus conversando com a igreja, e ela diz: ele diz, abre, querida minha, pomba minha, imaculada minha, a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos da gota da noite. Ele está dizendo: eu estou aqui. Abre o teu coração, abre a porta do teu coração. Só uma oportunidade mais uma vez. Irmãos, pelo amor de Jesus. A lição da escola sabatina essa semana, esse trimestre, ela está espetacular, maravilhosa. A irmã explanou ali maravilhosamente. Mas escute uma coisa em nome de Jesus. Não tenta dar um jeitinho, porque não tem nada que você possa fazer para entrar no céu. A única coisa de fato que vai te levar para lá é a capacidade que você tem de entender o apelo que Jesus e o Espírito Santo faz ao teu coração dioturnamente. Eu costumo dizer, irmãos, que todo adventista do 7º dia, todos, deveriam levantar pela manhã e dizer assim: Senhor, quem é que eu vou abençoar hoje? Todo adventista do 7º dia deveria levantar de manhã e dizer: Pai, coloca alguém no meu caminho para que eu seja uma bênção na vida dele hoje. Porque fazer isso é muito mais do que missão. Fazer isso, irmão, está acima de apenas um chamado dentro da igreja. É Deus convidando sempre a igreja
a nos dar uma segunda ou uma nova chance. Agora continua lendo comigo. Depois que ela deseja, depois que o amado bate a porta, depois que ele faz um apelo pedindo para abrir essa porta, olha o verso de número 3. Já despi a minha túnica, olha isso. Hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Irmão, se eu descer aqui, eu estrago a sua gravação? Então eu vou descer, eu gosto de gente. Olha o que a igreja está dizendo. A esposa. O esposo está fora, lembra? Ela quer rever. Ele bate a porta. Ele diz que seus cabelos estão molhados com os orvalhos da noite. Aí o que a esposa respondeu? Alguém pode ler para mim? Já lavei os meus pés, voltarei a sujá-los, já despi da minha túnica, ou seja, eu estou dormindo, eu vou ter que levantar para abrir a porta para você? Entendeu? Lembra que eu te disse no início que às vezes o nosso desejo é tanto de ver Jesus, mas o desejo da verdade dessa igreja é continuar, a igreja que eu digo, de forma geral, viu? É continuar com a cabeça fincada nessa geografia. O esposo veio, ela disse: agora não, agora não. Eu me lembro o primeiro apelo que eu recebi para aceitar Jesus. Um irmãozinho desse tamanho chegou e me disse assim: irmão, vamos na igreja comigo. Eu disse: não vou não. Ele: rapaz, vamos na igreja comigo. Eu falei: não vou não. Vamos na igreja comigo. Eu disse: não vou não. Aí ele pegou, olhou para mim e disse assim: Cláudio, você sabia que no nome de Jesus a morte foi vencida? Você sabia que no nome de Jesus a doença foi vencida? E no nome de Jesus o diabo foi vencido? Falei: eu sabia. Ele disse: pois é, se você não for comigo em nome de Jesus à igreja, você é pior do que a morte, pior do que a doença e pior do que o diabo. E eu fui. E já fazem 28 anos. Fazem 28 anos que Jesus chamou. E eu de alguma forma aceitei. Alguém aqui conhece um condomínio chamado Lagoinha? Aqui na Dutra, conhece, irmão? Eu trabalhei naquele trem ali 13 anos, na portaria. E se alguém mora em condomínio aqui, toma muito cuidado. Trata bem o seu porteiro. Porque porteiro sabe tudo. Sabe quem deve, sabe de tudo. E eu me lembro que um dia eu estava trabalhando, irmãos. Trabalhando. E eu vi umas crianças assim perto de uma lagoa que tem lá. A lagoa não é funda, ela tem 1,80 m, 2 metros de fundura. Mas para crianças assim de 4, 5 anos é um mar. E tem pai que eu não sei o que tem na cabeça. Eu trabalhando e alguma coisa me dizia: fica esperto que essas crianças vão cair dentro d'água. Mas eu esqueci, estou trabalhando, segui a vida. Daqui a pouco chegou uma criança correndo. Tio, o que foi? Caiu. E eu olhei para a direção, eram uns 30 metros, saí correndo. E eu vi a água onde eles estavam ali se mexendo, e eu pulei em pé. E saí enfiando a mão para o fundo d'água, enfiando pepa para os dedos, rebentando os dedos, tudo. Toquei na criança, e eu achei e coloquei lá para cima. A criança estava quase que morre. A família veio todo mundo, aquela correria, aquela gritaria, aquela coisa toda, levaram para o médico, para o hospital, e graças a Deus, o nome dele é Lucas, e ficou tudo bem. E no outro dia eu ganhei um monte de presente da família, virei o Superman.
Só que a gente não pode perder uma oportunidade de falar do amor de Deus para ninguém. Mas nenhuma. Era uma família muito rica. Rica que saía até água do olho quando eu conversava com eles. Me convidaram para almoçar aqui numa mansão aqui em São José, eu fui. Cheguei lá, aquela comida linda, um monte de advogado, um monte de gente importante. Aí na hora de comer eu pedi para fazer uma oração. Eu sou ex-pentecostal, você me perdoa o que eu vou dizer para você. Eu fiz uma oração, daquele jeito que você deve imaginar. Eu fiz mesmo. E eu abri o olho um pouquinho assim, eu vi que alguns estavam assim. Falei de Jesus para eles o dia todo. O dono da casa, o pai da criança, ele me chamou e falou assim: Cláudio, vem aqui. E me levou até um lugar da casa, era uma adega. Uma adega dessas assim que eu tenho que trabalhar a minha vida toda para comprar um vinho que tem lá. E ele me disse assim: Cláudio, você quer tomar um vinhozinho comigo? Eu falei assim: não, eu não bebo. Sabe, bebe. Eu falei: eu não bebo. Eu sou cristão. Ele disse assim: mas Jesus bebeu vinho. Eu falei: não bebeu. O miserável foi lá dentro de um quartinho escuro lá, buscou uma Bíblia toda desgraçada e abriu exatamente aonde estava Jesus na última ceia com os discípulos e leu o texto dizendo que Jesus tinha bebido vinho. E conversar com gente assim, irmão, às vezes é sair do nada para chegar em lugar nenhum. Eu dizia: não bebeu, ele bebeu, não bebeu, não bebeu, não bebeu, não bebeu, e ficamos teimando um com o outro. Ele não ia ceder. Ele é um auditor da Receita Federal aposentado. Imagina que raça que é. O dia terminou. Na hora de ir embora, porque eu contei história para eles, eu contei tanta história, eu contei tanta coisa, que Jesus fez, e que Jesus fez. Eles já estavam ficando doidos lá. Porque eu repito, a gente não pode perder uma oportunidade, mas nenhuma, de falar de Jesus para ninguém. Na hora que ele me levou até o portão, foi muito boa, foi muito agradável. Ele disse assim, ele me levou e disse assim: Cláudio, eu até aceitaria o Jesus que você falou para mim hoje, mas eu não largo meu vinho por nada. Jesus bate a porta da pessoa, do coração. E por vezes a gente endurece por causa de bobagem, irmão. Por causa de dinheiro. Por causa de posição social. Por causa de besteira. Por causa de coisas tão pequenas. Jesus, ele bate a porta. Ele vem, se apresenta. Deus vem, eu disse, e diz: abre. Aí a gente diz: não, agora eu não quero, eu preciso estar preparado. E diga para mim uma coisa, irmão, quando é que a gente vai estar preparado? A gente prega isso todo dia, tem que estar preparado para a volta de Jesus, tem que estar preparado para a volta de Jesus, mas quando nós vamos estar preparados para a volta de Jesus? Sabe por quê? Porque quem sou eu para dizer que eu estou preparado? Às vezes nós usamos a expressão: eu aceitei Cristo, mas Ele que nos aceitou. Foi Ele que entregou a vida. Foi Ele que disse assim: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Foi Ele que entregou, ninguém matou. Mataram Jesus na cruz, pregaram Ele, mas Ele que entregou, Ele que disse. Você conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Ele disse: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Então quem somos nós para dizer que estamos preparados? Nunca estamos. A única coisa que a gente tem que fazer é estar vigilante o tempo todo. E todos os dias, quando acordarmos de manhã, dizer: Jesus vai voltar hoje. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se termina o dia. Eu vou encerrar, é a última, prometo. É a última frase, é o último texto, verso de número 6. Que a hora já se avançou, é o último. E eu vou orar com você. Verso de número 6. Abri ao meu amado. Agora ela abriu. Mas ele já se retirara e tinha ido
A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não, chamei-o, ele não respondeu. Você sabe o que significa isso aqui? Acabou o tempo. Vai chegar um momento que a gente vai procurar e não vai achar. Alguém vai procurar e não vai achar. Vai gritar e ninguém vai responder. Você sabe o que esse texto aqui significa? Talvez seja a expressão máxima do fechamento da porta da graça. Senhor, não dá tempo mais. Não, Senhor, espera mais um pouquinho. Eu queria, não dá tempo mais. E essa é a última história que eu vou contar e nós vamos orar. Me ajuda, irmão do som, a terminar a mensagem. Fala para o Johnny aí, que ele já sabe o que é. Johnny, me ajuda aí. É a última. Eu pedi para ele me lembrar, quando faltasse 10 para meio-dia, que eu ia encerrar. Não dá tempo mais. Em 2005, já fazem 21 anos, eu conheci um rapaz chamado Alex. O Alex, eu sou grande, mas o Alex era desse tamanho perto de mim. O Alex era cheio de cicatrizes. Ele sobreviveu ao massacre do Carandiru. Alex. E a gente tinha chegado na igreja ali, né? E o Alex era um exemplo para nós. Quando a gente olhava para o Alex e o que ele viveu, e ele pregava muito, pregava com amor, uma coisa. E a gente dizia, sendo jovem, queremos ser igual a ele. O Alex, ele era introspectivo, ele tinha dificuldade de conversar com as pessoas assim. Por conta de tudo que ele sofreu, ele tinha sequelas emocionais muito grandes. Aí um dia que eu digo, 1 ano e meio, 2 anos depois que nós estávamos na igreja, o Alex sumiu. O Alex não perdia um culto. Domingo, terça, quinta e domingo. Domingo, terça, quinta e domingo. Ele não perdia um culto. E o Alex sempre estava com terno e gravata. Ele não abria mão disso. E a gente foi atrás. Um dia sumiu. E foram na casa dele, ele alugava um quarto. A pessoa que alugava disse, olha, ele pagou o último aluguel e não voltou mais. A gente nunca mais tive contato com ele. O telefone dele a gente ligava, dava desligado, desapareceu. Isso durou mais ou menos uns 6, 7 meses. Aí um dia a gente foi para a igreja, todo mundo orando, olha o que aconteceu com o Alex. Porque ele não tinha família, não tinha ninguém. Aí um dia a gente chegou na igreja e a gente viu o Alex na frente lá. E a gente ficou feliz, né? Só que o semblante do Alex não era mais o mesmo. Porque tem coisa que a gente repara no semblante, né, irmão? Semblante. É até uma história interessante. Você pode ver que quando a gente chega na igreja, a gente quer sentar aqui, ó. Na frente. Não é que você está sentado aí atrás. Deixa eu explicar, tá? A gente senta aqui. Aí o tempo vai passando. Aí vem as pelejas, né? Vem as lutas da vida. Vamos. Aí você vai sentando pro fundo. Você já não quer conversar com muita gente. Não quer muito assunto. Não quer se envolver também. E a gente vai ficando para trás. E quando a gente vê, a gente fica em casa. É isso que acontece. A gente vai ficando em casa. O semblante do Alex. O Alex nunca mais pregou, tá? Nunca mais. Ele ficou na igreja mais um mês. O pessoal deu muita atenção para ele, mas ele sumiu. Só que antes de sumir, ele contou uma história nos bastidores. Contou para nós que eram jovens. Contou para o pastor. Falou para a igreja. Ele contou para a igreja, não aqui, mas contou lá, nos cantos. Ele disse que um dia saiu do culto. E naquele tempo tinha o tal do Orkut. Quem se lembra disso? É o mesmo diabo que tem hoje, só mudou o nome, tá? Tem um amigo meu que fala que só mudou o capeta, mas é o bicho mesmo.
Ele conheceu uma moça no Orkut. E ele saiu com essa moça. E ele foi para a beirada da Dutra aí. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. E dormiu com essa moça. Pela madrugada ele acordou. Ele contando, tá? E não achou ela. Ele viu que a janela do banheiro estava aberta. A moça, ó, rapou fora. Ele estava muito cansado, ele dizendo, continuou dormindo. Acordou no outro dia, foi lavar o rosto. E estava escrito no espelho de batom: bem-vindo ao mundo da AIDS. Ele falou isso para nós, tá? O que eu vou dizer aqui, ele que falou. Ele falou: Jesus insistiu comigo. Eu podia ser muito útil para Jesus, mas agora não vai dar mais tempo. Eu nunca mais vi o Alex, e já faz muito tempo. Antes, quando eu contava essa história, eu não falava nome, porque vai que ele estava perto por aí, né? Mas já faz muito tempo. Não sei. Irmãos, talvez não vai dar tempo para amanhã, nem segunda. Então é hoje. É hoje que a gente vem para a igreja. É hoje que a gente vem e sai daqui diferente. É hoje que a gente vem para a igreja dizendo assim: olha, eu vou fazer diferente, porque eu sou um crente muito enjoado, ou eu sou um crente muito ruim. É hoje que a gente sai daqui pensando pelo menos diferente, dizendo: eu vou fazer diferente. Eu talvez não consiga participar de tudo, mas alguma coisinha eu vou fazer. Talvez eu não consiga me desenvolver em tudo, mas pelo menos uma coisinha eu vou fazer, porque eu preciso honrar o Deus que me chamou. Vou pedir para você ficar de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. E eu quero que você, em nome de Cristo, nunca esqueça, que o nosso desejo é de que ver Jesus voltar amanhã. Ah, irmão, mas ainda tem um decreto dominical. Espera aí. Deseje a volta de Jesus todos os dias. E se Ele bater a sua porta, e se Ele te der mais uma oportunidade, permita que Ele entre. E se Ele falar com você, aceite. Porque eu repito, vai chegar um momento que muita gente vai dizer: Senhor, eu quero agora. Não vai dar tempo mais. Eu quero fazer um apelo, e esse apelo é no nome de Jesus, tá? Isso aqui não é apelo para você fazer vergonha, não. Porque uma das coisas que a nossa igreja está sofrendo é que as pessoas estão com vergonha de expressar aquilo que sente. A pessoa está triste e não chora. A pessoa está angustiada e não fala. A pessoa nem pede oração. Nós estamos sofrendo porque a gente não tem a capacidade de entrar na casa de Deus e dizer: Senhor, aqui dentro está uma coisa, aqui fora está tudo bonito, eu estou rindo para todo mundo, mas o meu desejo é de chorar. Eu estou aqui na igreja, mas a minha vontade é de ficar em casa. Então, por favor, se de alguma forma você já se sentiu assim, eu quero orar com você e por você. Vou pedir para você sair do teu lugar e vir até aqui. Não tem música, não tem nada, é uma decisão voluntária sua, mas não é nada com o Cláudio, é você e Jesus. Se você achou que alguma coisa é relevante ou foi para você, repito, é Jesus. Eu peço para você vir até aqui que eu quero orar com você. Jesus disse assim: carregai os fardos uns dos outros. Nós somos igreja de Deus. Nós não somos um povo que cresceu por aí. Ah, vai crescendo por aí, vai caindo por aí. Não. A nossa teologia não diz isso. A nossa teologia diz que Deus fez assim e escolheu. É esse povo aqui. E colocou junto. Não é assim? É por isso que nós somos o povo de Deus. Vamos orar. Eleva teu coração até Jesus. Eu quero que você, mais do que nunca também, no seu coração, abra o seu coração para Jesus. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai. Essa manhã, nós não viemos fazer apenas mais um culto, mas nós viemos adorar o seu nome. Porque dentro do nosso coração nós aprendemos
nós aprendemos que o Senhor é o nosso pastor. E que se o Senhor é nosso pastor, não temos falta de nada. O Senhor nos basta. Que essa manhã seja renovada a nossa fé. Que o nosso coração, que por algum motivo está triste, angustiado, que o nosso coração, que por algum motivo está quase que desanimando da fé, assim como no Salmo 73, o homem que ele escreve diz que os pés estão desviando, fortalece o nosso coração, fortalece as nossas mãos, os nossos passos, e no nome de Jesus Cristo nosso Senhor, derrama uma porção do teu Espírito sobre nós, e em nome de Jesus fica conosco, que sejamos bênção nas suas mãos, que sejamos uma bênção na igreja, na comunidade, na nossa família, que sejamos uma bênção sempre, sempre para a glória do seu nome. Nos incomoda, Senhor, a sermos luz aonde estivermos. Tira a nossa paz, literalmente, se nós não estivermos sendo da forma que o Senhor deseja. Esse é o pedido que nós te fazemos aqui, Senhor, no santo sábado, no dia de adoração ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E que Deus te abençoe.